tô morrendo de saudades e hoje eu vim aqui falar sobre as onomatopeias e sobre a nossa língua falada e nossa língua escrita. O que seriam então as onomatopeias? As onomatopeias eu já comentei com vocês, mas como foi uma passagem muito rápida, então eu vou falar um pouquinho sobre elas para vocês terem a ideia do que realmente elas são. Então, onomatopeias são aquelas palavrinhas que aparecem de uma maneira escrita, mas que quando eu leio, eu lembro de um som. Lembra que quando a gente fez aquela leitura das novas onomatopeias, os bichos faziam alguns sons, o mu da vaca, o miau do gato, o au-au do cachorro. Esses são sons que eu consigo escrever e se eu ler e se eu colocar em algum lugar, eu vou conseguir lembrar do bichinho que está fazendo aquele som. As onomatopeias é basicamente isso, são os sons representados em forma de escrita. E aonde que eu vejo bastante essas onomatopeias? Eu vejo bastante essas onomatopeias nas histórias em quadrinhos, que foi o que a gente viu nesse capítulo agora com o Horácio. Então, uma onomatopeia que aparece lá na historinha do Horácio é aquele chomp-chomp. O que seria esse chomp-chomp? É o som dele mastigando, como se ele estivesse fazendo isso. Para eu representar esse som, o autor escolheu uma palavra que lembrava ele do som de alguém comendo. Então, ele usou essa onomatopeia. Na página 80, vocês vão ter aí uma historinha da Turma da Mônica, um trechinho da historinha da Turma da Mônica. Então, aí tem várias onomatopeias. Então, eu tenho lá, os meninos estão correndo, de repente a corda puxa. Aí faz tum. Então, eu sei que aconteceu alguma coisa. Então, tá lá bem grande a onomatopeia escrito tom. Depois, embaixo, eu tenho já os meninos amarrando a corda numa porta e, de repente, a porta na cara do coitado do chaveco. O que aconteceu ali? Tá escrito crask. Representa um som de uma batida, ou seja, dá para eu observar pela própria figura o que aconteceu. Então, eu tenho esse som aí representado em forma de onomatopeia. Os meninos já no outro quadrinho tá amarrando a corda num carro. E qual que é as palavrinhas que estão escritas aí perto do carro? Vrum, vrum. Por quê? Tá representando o som do carro. Quando vocês vão brincar, às vezes falam de moto, de carro, brum, brum. Depois tem o barulho do para-choque saindo. Crop. A intenção aí é vocês entenderem o que são as onomatopeias. Então, o que são as onomatopeias? São as palavras que são usadas de uma maneira para explicar o barulho de alguma coisa. Então, é todo o barulho que eu vou conseguir representar? Nem sempre, mas a grande maioria eu consigo representar por alguma palavrinha o som. As onomatopeias, elas servem para isso, para representar o som e para vocês terem uma ideia do que está acontecendo na cena. Então, tem várias onomatopeias, eu consigo identificar o barulho de porta batendo, de alguém batendo na porta, eu consigo observar o som de vários animais e consigo colocar isso em forma de palavras. A partir do momento que eu consigo transferir o som para uma palavra, é uma onomatopeia, ok? Já na página 81, eu tenho aí a língua falada e a língua escrita. Uma coisa que acontece muito com vocês, e não só com vocês, mas com a grande maioria do pessoal, é que quando a gente vai escrever algumas frases, escrever algum texto, contar alguma história, nós usamos muito algumas palavrinhas que estão no nosso dia a dia, como o né, o tá, daí, aí, não é, e um monte de outras pequenas palavrinhas que elas são chamadas de palavras informais, que é aquelas palavrinhas que eu uso quando eu tô conversando em casa, com algum amigo, com a minha família, que eu não tenho que ficar me policiando tanto da maneira que eu vou falar. Então, eu posso usar essas palavrinhas e às vezes eu consigo usar ela várias vezes na mesma frase para explicar uma história, por exemplo.
Quando a gente vai contar o que aconteceu com a gente na escola, quando a gente está frequentando as aulas. Aí, mãe, o fulano puxou o cabelo da menina. Aí a menina achou ruim e foi falar para a diretora. Aí a diretora falou para ela que ia chamar o pai dele. Aí, a mãe, e aí. Isso é uma das palavrinhas que a gente usa informalmente. Que quando nós vamos escrever um texto, eu não posso usar tanto. Posso usar às vezes uma vez, duas vezes, dependendo do caso. Senão, eu tenho que trocar por outras palavrinhas que se encaixam de uma maneira melhor naquilo que eu vou escrever. Tudo bem? Então, a diferença entre a língua falada e a língua escrita é que quando eu falo, eu cometo alguns erros que na hora que eu vou escrever eu não posso cometer. Por exemplo, outra coisa que vocês falam muito errado é mesmo? Não é mesmo, é mesmo. Então, se eu tô conversando informalmente, vai sair um errinho, outro? Vai. Mas se eu for conversar ou escrever, eu tenho que usar palavras mais formais. Então, é mesmo. Eu não posso ficar usando todas as palavras da maneira que eu falo. Problema de falar muito errado e falar muito na conversa, assim, que na hora de escrever eu acabo escrevendo errado e cometendo alguns erros muito significativos que não podem acontecer na hora de escrever, ok? Então eu tenho lá várias palavras que eu posso trocar por outras. Nós já vimos o que é sinônimo, o que é antônimo, então eu consigo colocar outras palavrinhas para simbolizar alguma coisa que está no meu cotidiano, que eu não tenho que ficar repetindo tanto. Tudo bem? Então, ó, lá na página 83 agora. Na página 83, eu tenho aí algumas palavras no exercício em que eu vou ter que colocar o que significam. Então, é o que eu falei. Se eu vou escrever uma coisa informal, eu posso usar as palavras do meu cotidiano tranquilamente na hora de falar. Muitas vezes a gente vai saber o que é, mas tem algumas palavras que elas são regionais. E o que seriam essas palavras regionais? Aqui no estado de São Paulo, nós usamos algumas gírias que às vezes em outro estado significam outras coisas, certo? Então eu tenho que tomar cuidado na hora que eu chego em outro estado para eu não achar que a outra pessoa tem obrigação de me entender. Não, ela tá acostumada com o vocabulário da região dela. Eu tô acostumada com o meu vocabulário. Então é por isso que eu tenho que conhecer todas as palavras e conseguir encaixar as palavras que ficam melhor, que dá um entender mais fácil para todo mundo que tá ouvindo. Então, por exemplo, eu tenho lá na página 83, eu vou dar um exemplo e vocês vão fazer os exercícios, tá? Então, eu tenho lá a frase assim, ó, que troço mais bobo. O que seria troço? Pode ser tanta coisa, né? Mas eu tenho que ver o contexto da frase, no que apareceu isso. Então, esse troço significa o quê? Que coisa mais boba, né? Que situação mais boba. Porque esse troço se refere a uma situação em que ocorreu ali. A mesma coisa que eu falar assim, nossa, que coisa mais boba isso? Já aprendi, professora. Ai, que troço mais bobo, nem vou ver. Eu tenho que tomar cuidado também na hora que eu for colocar alguma palavrinha do meu cotidiano para eu saber se a pessoa vai entender ou não. Então eu tenho que prestar muito bem atenção no que eu vou escrever para saber se aquela gíria que eu usei vai ser bem correspondida pelo leitor. Também na página 84, falando um pouquinho sobre pontuação, tenho aí, eu já falei sobre elas, mas eu vou repetir. São as reticências, 3 pontinhos, elas servem para algumas coisas importantes. Então, eu vou usar as reticências quando eu quiser deixar alguma coisa no ar, quando eu quiser que a pessoa imagine o que está acontecendo depois, quando eu quiser que alguém complete o sentido daquela frase ou daquela palavra, ou quando eu fico na dúvida se eu termino ou não,
de falar. Quando eu quero mostrar que eu ainda não sei, será que é isso mesmo? Será que não é? Quando eu quero deixar aquela dúvida no ar. Representa hesitação também, quando a gente dá uma gaguejada, principalmente em diálogos. Quando eu tenho reticências, ela representa que a pessoa não tem certeza se termina de falar ou não, ou se de repente levou um susto, foi pega fazendo alguma coisa errada, e aí é onde eu uso as reticências. Eu vou usar muito reticências quando tiver diálogo, quando tiver fala entre os personagens, ou quando o narrador quer deixar no ar aquele final da história, quer deixar no ar alguma coisa que ainda vai acontecer durante a história, lá no meio da história ele depõe as reticências para deixar o leitor curioso, para ele querer terminar de ler o texto, para ele fazer querer terminar de fazer a leitura, ok? Em páginas 80 até 84, sobre as onomatopeias, sobre a língua falada e a língua escrita e sobre as reticências. Uma boa aula!